Sean Combs, mais conhecido pelo nome artístico A Diddy, Puff Daddy, ou simplesmente AP. Diddy é uma figura icônica no cenário musical mundial, particularmente no hip-hop. Com uma carreira que se estende por décadas, Diddy consolidou-se não apenas como um rapper, mas também como produtor musical, empresário e filantropo. Ele construiu um império que abrangeu gravadoras, moda e até bebidas. Além disso, Diddy sempre teve uma imagem de alguém que superou adversidades, vindo de uma infância difícil em Nova York até alcançar o estrelato e se tornar um dos homens mais influentes da indústria. Sua trajetória é marcada por uma mistura de carisma, talento e uma personalidade enérgica que sempre atraiu os holofotes. Contudo, nos últimos tempos, a imagem de sucesso e poder de Diddy foi abalada por controvérsias. O mundo foi surpreendido ao saber de sua prisão, e as alegações feitas contra ele são graves e potencialmente devastadoras para sua carreira e vida pessoal. Neste contexto, vamos nos aprofundar para entender melhor o que se sabe até agora sobre o caso, quais acusações ele enfrenta e como ele tem lidado com o sistema penitenciário, além das implicações que isso traz para sua vida. Contexto geral. Para entender o que levou à atual situação de Diddy, é importante examinar tanto as circunstâncias imediatas quanto os aspectos da sua vida e carreira que podem ter contribuído para esse desfecho. Como uma figura pública de grande visibilidade, ele sempre esteve sob os olhares da mídia e do público, e a pressão sobre ele sempre foi intensa. Embora Diddy tenha conseguido manter uma imagem relativamente positiva por boa parte de sua carreira, o mundo das celebridades não é livre de escândalos, e ele mesmo já esteve envolvido em outras controvérsias ao longo dos anos. A prisão de Diddy veio como um choque, especialmente para seus fãs e para aqueles que o consideravam um exemplo de resiliência e sucesso. Não é a primeira vez que celebridades se veem em situações legais complicadas, mas, no caso dele, as acusações são sérias o bastante para levantar discussões sobre questões éticas e legais, tanto na indústria musical quanto na sociedade como um todo. Acusações contra Diddy. As acusações contra Diddy são um dos pontos mais delicados desse caso. Embora detalhes específicos nem sempre sejam divulgados por causa da natureza sensível do caso, há informações suficientes para pintar um quadro preocupante. As alegações incluem uma série de infrações, algumas das quais, se provadas, poderiam levar a penas significativas. As acusações principais se baseiam em uma combinação de testemunhos e evidências que a promotoria considera fortes o suficiente para justificar a prisão preventiva de Diddy enquanto o processo é conduzido. Entre as acusações, constam incluir detalhes específicos das acusações conforme necessário. A promotoria acredita que essas ações são suficientes para enquadrá-lo em diversas violações da lei. Do lado da defesa, há um esforço para refutar as alegações, argumentando que Diddy está sendo vítima de uma campanha de difamação e que as evidências apresentadas são inconclusivas. Os advogados de Diddy também apontam para a possibilidade de um julgamento parcial, dado que ele é uma figura pública altamente exposta e polêmica. A defesa também planeja questionar a confiabilidade das testemunhas e da coleta de evidências, em uma tentativa de minar a credibilidade das acusações. Vida na prisão e sofrimento. Uma parte essencial deste caso envolve as condições que Diddy enfrenta na prisão. A vida na prisão é difícil para qualquer pessoa, mas para uma celebridade acostumada com uma vida de luxo, a adaptação é ainda mais desafiadora. Em um ambiente onde a privacidade é inexistente e a pressão psicológica é intensa, Diddy enfrenta dificuldades para se adaptar ao cotidiano rigoroso da prisão. Informações de dentro da prisão sugerem que ele está lidando com uma série de questões de saúde mental e física, que vão desde estresse e ansiedade até problemas relacionados ao sono. As condições da prisão são descritas como particularmente difíceis para ele, e há relatos de que ele está tendo dificuldades para lidar com o isolamento. Além disso, o acesso limitado a cuidados médicos adequados e a alimentação insuficiente são outros fatores que agravam seu sofrimento. Diddy também se vê em um ambiente onde pode ser alvo de outros presos, dada sua notoriedade e riqueza. A pressão psicológica de estar encarcerado, especialmente para alguém que construiu uma carreira de sucesso e estava no auge de sua fama, também é imensa. O impacto disso pode ser profundo e, conforme relatado por especialistas, casos como o de Diddy podem gerar traumas de longo prazo. A experiência na prisão pode alterar completamente a perspectiva de uma pessoa sobre a vida, e muitos temem que ele possa nunca mais voltar a ser o mesmo. Impacto na carreira e vida pessoal. Para Diddy, as consequências desse caso vão muito além das questões legais. Sua carreira e imagem pública estão em jogo. Como uma das figuras mais influentes da indústria musical, ele construiu uma marca que agora está em risco.
Marcas que têm parcerias comerciais com ele podem reconsiderar esses vínculos, especialmente se as acusações resultarem em uma condenação. Empresas e patrocinadores geralmente se distanciam de figuras públicas envolvidas em controvérsias legais, visando proteger sua própria imagem. Além disso, a reação do público também influencia diretamente o futuro de Diddy na indústria musical. As redes sociais, por exemplo, já se tornaram um campo de batalha onde fãs e críticos debatem sobre as acusações. Muitos fãs demonstram apoio, mas outros questionam o comportamento dele e se afastam da sua música e de seus projetos. O impacto emocional para ele e para sua família é inevitável, e pessoas próximas a ele têm dado declarações, demonstrando preocupação com seu bem-estar. Reações públicas e na mídia. A cobertura midiática do caso tem sido intensa. A mídia sensacionalista, em particular, tende a dar grande destaque a casos envolvendo celebridades, e o caso de Diddy não foi diferente. Manchetes e artigos exploram todos os detalhes do caso, e muitos veículos de comunicação mantêm uma cobertura constante sobre os desdobramentos. A opinião pública está dividida, e enquanto alguns acreditam na inocência de Diddy e o defendem, outros o criticam com base nas alegações feitas contra ele. Esse tipo de reação é comum em casos de alto perfil, mas para Diddy, que sempre foi uma figura polêmica, a situação é ainda mais complicada. O caso também tem atraído a atenção de celebridades e influenciadores, alguns dos quais têm se posicionado publicamente a favor ou contra ele. A discussão nas redes sociais, como Twitter, Instagram e YouTube, tem sido polarizada. Muitos fãs e apoiadores de Diddy lançaram campanhas online em sua defesa, alegando que ele está sendo alvo de um sistema que não favorece pessoas de sucesso que vieram de origens humildes. Por outro lado, críticos também se mobilizam para pressionar o sistema judiciário a garantir que ele enfrente as consequências de suas ações, caso seja comprovada sua culpa. Possíveis consequências e desfecho. No futuro, as possíveis consequências desse caso podem ser devastadoras para a carreira e a vida pessoal de Diddy. Caso ele seja considerado culpado, uma condenação poderia significar não só pena de prisão, mas também o fim de muitos de seus empreendimentos e sua presença na indústria musical. Ele pode enfrentar perdas financeiras significativas, além de danos irreparáveis à sua imagem. Para o setor de entretenimento, um caso como esse levanta questões importantes sobre ética, responsabilidade e as consequências para figuras públicas envolvidas em escândalos legais. A sociedade em geral também é impactada, pois o caso pode influenciar a maneira como o público vê celebridades e como elas são tratadas pelo sistema de justiça. A trajetória de Diddy, que antes era uma história de sucesso e superação, agora está manchada por alegações graves. Se condenado, sua imagem e legado provavelmente serão destruídos, o que reforça a importância de discutir o papel de figuras públicas e o impacto do poder na vida de jovens talentos. Esse caso pode, finalmente, gerar mudanças significativas na indústria da música, abrindo espaço para uma cultura mais ética e segura.